Quem nunca viu nem comeu, só ouve falar de WebSocket. Vamos pesquisar aqui, ó, WebSocket. Primeiro que você vai entender por que é divertido. Porque o WebSocket é uma tecnologia bem impressionante, né? Ele torna possível o desenvolvimento de soluções em tempo real. Vamos ver na Wikipedia as explicações técnicas e tal, né? Então, o WebSocket é um protocolo de comunicação no computador, provendo canais de comunicação full duplex em cima de uma única conexão TCP. Traduzindo isso em linguagens mundanas, traduzindo isso em linguagens do dia a dia, é o seguinte: na minha época, quando eu cheguei e isso tudo era mato, não existia o WebSocket, a gente tinha que desenvolver um chat. Teve uma época antes do layout responsivo, quando todo layout tinha tabela no HTML e a gente usava atributos, parâmetros de HTML para fazer estilos, para definir estilos num layout. O Ajax era o que a gente chamava de tecnologia de ponta. A gente falava que Ajax era os esquemas. Por quê? Porque o Ajax ele permite uma comunicação cliente-servidor sem que você atualize a página, né? Olha a evolução aí, por exemplo, entre antes do Ajax, com o Ajax e evolução do Ajax, que no caso é usando o WebSocket. Antes do Ajax, se você quisesse fazer um chat, por exemplo, antes da popularização do Ajax, você precisava fazer um frame, um iframe, uma página com frames, e você precisava, com JavaScript, atualizar esse frame de tempos em tempos. Em cada X segundos, você precisava atualizar essa página para cada vez que você faz uma requisição. Vamos supor, um exemplo aqui, ó. Eu estou visualizando essa página aqui, certo? Quando você acessa a página, é feita uma requisição, o servidor recebe essa requisição e ele retorna para você uma resposta, um resultado. Então, se você está vendo essa página e eu abro ela numa nova janela, essa página aqui, ela está estática. Se acontecer qualquer coisa em outro lugar do mundo nessa página, se eu resolver editar essa página aqui e eu coloco algo a mais, eu atualizei essa página. Como o servidor pegou essa minha própria requisição, ele processou a minha alteração e ele me retornou a página atualizada. Então eu estou aqui visualizando, tem o meu tchau no final. Como essa aba ela recebeu a alteração alguns minutos atrás, ela não está atualizada. Então, para que eu pegue o conteúdo atualizado, eu tenho que dar um refresh, eu tenho que atualizar essa minha página, certo? Então, entendendo isso, você entende como é que funciona uma requisição HTTP. Você, de um navegador, você cria uma requisição. Essa requisição é enviada para algum lugar, um servidor em algum lugar do mundo, processa essa requisição e retorna para você um resultado. O resultado, no caso, foi montado nesta página. Então, para eu saber, sem Ajax e sem WebSocket, para eu saber se tem uma atualização, será que houve atualização nessa página? Eu preciso atualizar ela, eu preciso recriar a minha conexão, a minha requisição, eu preciso recriar ela. Então toda vez que eu atualizo a minha página, ele manda de novo a requisição para o servidor gera o resultado e me traz a informação mais atualizada. Antes do Ajax, eu precisava, para fazer um chat, você precisa fazer um frame que fica assim, atualizando, tipo, atualiza a página, que a página, no caso, é o conteúdo do chat. Aí mostra lá se a pessoa escreveu alguma coisa. Aí você vai lá e falou comigo no chat, o iframe vai lá e atualiza sozinho. Então é uma coisa bem gambiarra. Nos dias de hoje, isso é visto como mais gambiarra, né? O Ajax, ele mudou esse comportamento. Com o Ajax,
O Ajax ele tornou possível você mandar uma requisição de cliente para o servidor sem atualizar a página, né? Deixa eu dar um exemplo de uso de Ajax. Um exemplo, o ato de você colocar ou tirar estrela, certo? Se eu clico aqui, é feita uma requisição. Mas presta atenção nessa página, nessa parte da tela aqui, ó. Presta atenção nessa parte aqui. Se eu clicar em alterar, ele fez uma nova requisição, certo? Agora, quando você clica numa estrela, repara que nada vai acontecer, ó. É como se fosse em tempo real. 67 foi para 68. Se eu clico em tirar a estrela, entendeu? Se eu inspecionar isso para entender essa requisição, na parte de network, tá limpo, não tem nada. Clico em estrela, ó. Essa requisição aqui foi basicamente o Ajax, a requisição que foi feita, um post para adicionar a minha estrela, né? Essa requisição foi feita usando Ajax, então ela foi feita a partir do client-side, mas você não viu, a tela inteira não atualizou, só um pedaço da tela, só uma parte da tela, porque isso foi feito via Ajax. O WebSocket é a evolução desse tipo de coisa. Por quê? Eu vou explicar. O Ajax tem uma tecnologia chamada PJAX. É PJAX, é isso aí. É uma tecnologia, a base do Ajax, né, em que ele é feito na navegação. Ele é usado exclusivamente para navegação, né? Se eu clico em dinossauro, ó, repara nessa aplicação de teste, se eu clico em dinossauro, ele colocou a navegação aqui, né? Mas repara que o tempo está pausado, mas ele foi buscar o conteúdo, só o conteúdo alterado. A URL troca, mas a hora só troca se eu atualizo a tela, ó. Viu? Se eu atualizo a janela, ele atualiza a hora, né? Eu habilitando o PJAX, quando eu vou fazer a navegação, o conteúdo troca, a URL troca, mas a hora não muda. Nesse caso, o PJAX, ele mostra que é uma solução que visa otimizar a performance do seu site, porque você só vai buscar o conteúdo que altera, você só vai buscar o que mudou no conteúdo, logo a performance é melhor. Ao invés de renderizar a janela inteira, ele só re-renderiza o que foi alterado. Vantagem, né? Mas ao mesmo tempo ele mantém a otimização do SEO, né? Porque se você vir direto nessa janela, ou seja, se eu atualizar, a hora atualiza, mas o conteúdo é exatamente o mesmo. Então você muda de página, muda o URL, mas não muda a hora. Aqui é para poder te mostrar que ele só está alterando o que foi, o que mudou no conteúdo mesmo. Então esse PJAX é como se fosse um Ajax voltado para navegação, né? Certo? Então, como vocês podem ver, esse PJAX ele meio que visa solucionar os problemas aí de uma navegação só por Ajax. Se você vai fazer uma navegação totalmente por Ajax, sem mudar o URL, você está ferrando a vida do seu usuário. E eu já vi muito site assim, que você clica, você entra no site, na home, tá a home aqui. Aí você clica na página, clica na subpágina, clica na outra subpágina, e ele não muda o URL porque a navegação inteira é feita via Ajax. Isso você está ferrando a vida do seu usuário, porque se ele vai copiar a página para voltar depois, ele vai ter que fazer a navegação toda de novo, do zero, certo? É isso. Mas agora a gente chega no WebSocket. Antes do Ajax, precisava dar refresh toda hora. O Ajax chegou e não precisa mais dar refresh. Só que o Ajax, ele ainda assim era uma tecnologia, porque ainda existe, é uma tecnologia de mão única, certo? Você ainda precisa fazer uma requisição para o servidor para saber se houve atualização. O servidor ainda não conseguia, antes do WebSocket, o servidor não conseguia mandar
ele não conseguia falar para todos os clientes conectados, olha, houve uma alteração, atualiza o conteúdo aí porque alguma coisa mudou, certo? E o WebSocket veio para solucionar esse problema, e é por isso que eles chamam de Full Duplex, né? Full Duplex. O Ajax é sempre parte do client, vai para o server e pega o resultado. Vamos desenhar? Vamos desenhar. Então vamos supor. Esse aqui é o seu computador. Esse aqui é o servidor. O seu computador, ele precisa iniciar a comunicação. Sempre que o servidor recebe alguma coisa nova, essa coisa nova nunca vai ser enviada pro seu computador enquanto enquanto a sua máquina, o seu computador, não iniciar um contato, uma comunicação. Então vamos supor, como é que funcionaria um chat usando Ajax? Um chat usando Ajax, você teria que a cada X segundos, você que escolhe, a cada X segundos você iria precisar fazer com que o computador do usuário fizesse um ping para o servidor, sempre perguntando, vamos supor que seja 5, a cada 5 segundos o seu computador iria perguntar para o servidor, tem coisa nova? Tem coisa nova? Tem coisa nova? E o servidor está sempre respondendo, não, 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 não. Aí outra pessoa vai lá e falou alguma coisa no chat, o servidor recebeu alguma coisa. Aí a próxima vez que o seu computador fizer o ping, tem coisa nova? O servidor vai falar, tem, toma. Aí o script que recebe a requisição do Ajax, ele iria jogar na tela o que a pessoa do outro computador falou. Então seria mais ou menos assim mesmo, né? Então você tem o seu computador, outro quadrado aqui, certo? Esse é o servidor, esse é o computador A, esse é o computador B, esse é o servidor. Eles estão conversando entre si, num chat via Ajax, certo? Então o computador A, via Ajax, está sempre perguntando, tem coisa nova? Tem coisa nova? Tem coisa nova? No caso, fazendo um ping, né? Quando você escreve alguma coisa, ele manda para o servidor também. Então ele manda, por exemplo, o texto do chat, certo? TXT, XT de texto. Olha que bonito. Ele mandou o TXT, né? E esse outro cliente está falando a mesma coisa a cada 5 segundos. Tem coisa nova? Tem coisa nova? Quando você manda o seu texto, o servidor processa o texto e salva no banco de dados, que seja. Aí quando esse aqui perguntar de novo, tem coisa nova? O servidor vai falar, tem, o texto que o A escreveu. Então, um chat via Ajax, ele funciona obedecendo a limitação do Ajax, que é uma rua de mão única. Você começa a comunicação, o servidor responde. Começa, responde, começa, responde. O WebSocket, ele veio para resolver esse problema. Você não precisa mais ficar pingando o servidor a cada X segundos. As coisas funcionam em tempo real de fato. É como se o cliente fizesse uma chamada com o servidor e essa chamada ficasse aberta enquanto esse cliente está funcionando. Então, mudando o foco, seria... nossa, isso aqui é um Paint! É um Paintbrush de verdade. Que legal! Então tem o lado A e o lado B e o servidor no meio, né? Com o WebSocket, a partir do momento que você se conectou, já fica aqui e já fica um WebSocket aberto para cada um deles. Esse WebSocket, ele funciona tanto para subir quanto para descer informações para os dois lados. O servidor fala com o cliente e o cliente fala com o servidor. Então o que eu posso fazer com o WebSocket? Sabendo que eu tenho um servidor que ele pode se comunicar com quantos clientes estiverem conectados, quantos clientes forem necessários, e
eu consigo sincronizar o estado atual da aplicação com todo mundo em tempo real. Então eu posso fazer um chat, que é o que a gente já estava usando de exemplo aqui, certo? Mas eu também posso ser criativo e fazer outras coisas diferentes de chat. Por exemplo, tá vendo esse software que eu estou usando aqui? Que quem foi que enviou pra gente? Foi o Paulo. Tá vendo esse negocinho aqui que o Paulo enviou? Se tivesse o WebSocket, eu poderia fazer uma lousa de desenho colaborativo. As pessoas se conectam na minha lousa e todo mundo pode desenhar ao mesmo tempo. Eu poderia fazer isso com o WebSocket. E nem é tão difícil assim. Eu poderia fazer um jogo de Joaquim Pô. Eu poderia fazer um jogo de Joaquim Pô, que a gente está fazendo nos sábados, né? Eu vou usar o WebSocket. Mas eu poderia fazer um jogo de Jogo da Velha, que o lado A joga contra o lado B, com placar e tudo mais. Dá para usar o WebSocket para fazer isso. Olha só, isso que você está vendo agora parece um retângulo branco. Parece, mas só parece, porque na verdade é a minha arena do meu joguinho com WebSocket de navinha estilo PUBG aí. Então as pessoas que entrarem online, o servidor com o WebSocket, ele está esperando pelos jogadores. Então imagina que essa é a minha arena do PUBG, né? Aí a pessoa se conectou, bota a navinha dela aqui, navinha. Aí outra se conectou, navinha, certo? A navinha tem uma frente, tem um bico. Aí se 5 pessoas se conectaram, mais 5 pessoas se conectaram, bicos apontando para lugar randômico, né? Outra navinha tem um bico. Então, essas pessoas aqui, cada um de uma cor, né? Imagina, usa a imaginação porque eu não vou usar as cores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas estão conectadas no meu jogo de navinha, certo? Imagina que você vai usar as setas para girar a navinha e o para cima e para baixo para fazer a navinha ir para cima e para baixo. E quando você apertar espaço, imagina que você apertou espaço, ele piu, 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 piu. Na verdade, isso aqui não é um laser, é um tiro só que vai se mover. Pegou na navinha, o player é eliminado. Então, dá para você fazer um resta 1, né? Tipo um PUBG de navinha usando o WebSocket. Sabe? O Javali disse, sem mexer no Unity, mas não conhecia o WebSocket. Então, o WebSocket ele não tem nada a ver com jogos. Ele permite comunicação full duplex, uma comunicação de mão dupla entre o cliente e o servidor. Você pode usar em seus aplicativos, em suas aplicações de todas as formas. Eu vou dar um exemplo. Quando eu entrei nessa tela, para mostrar para vocês isso aqui, quando eu entrei nessa tela, tinha menos de 20. Tinha menos. A galera entrou e votou. Enquanto eu tô falando aqui, a galera entrou e votou. Mas a minha tela foi atualizada automaticamente. Isso aqui provavelmente é o WebSocket. Tem um WebSocket de comunicação conectado ao servidor do Discord. E sempre que tem alguma novidade, ó, fulano de tal editou a mensagem dele. Fulano de tal colocou um reaction na mensagem do ciclano no canal tal. Sempre que tem uma atualização, o servidor, ao invés do cliente ficar perguntando para o servidor qual é, tem atualização? O servidor manda avisar, olha, tem atualização aí. Então, e a interface acaba sendo atualizada. Então, no dia a dia, a gente vê o WebSocket sendo usado em praticamente todos os aplicativos que a gente usa. Se você está navegando no Facebook e eu falo com você no Messenger, no chat do Facebook, e o chat aparece na sua cara na mesma hora, isso é um canal WebSocket entre o seu cliente e o servidor do Facebook, sabe? Quando tu cria um multiplayer na Unity, basicamente tu está criando um WebSocket. O funcionamento é parecido. Por exemplo, quando o player 1 se mexe, ele manda para o servidor logo, o servidor envia para o restante dos players avisando, olha só, o player 1 se mexeu. Exatamente esse é o funcionamento do WebSocket, tem razão. Vamos supor que você faça uma lousa. Uma lousa para desenho colaborativo. Essa lousa, ela tem um ponto X e um ponto Y.
Os usuários vão poder clicar e arrastar para poder desenhar. Quando o usuário clicar em arrastar, você, com a comunicação aberta no WebSocket, você vai falar para o servidor: o usuário X está desenhando no ponto, nos pixels Y, Z, A, B, C, D, E, F, G. O servidor vai pegar essa informação e vai mandar para todos os clientes conectados. Então, todos os clientes vão enxergar na tela o desenho acontecendo em tempo real. O WebSocket permite isso. Olha só, o Socket.io ele já vem tudo mastigado. Você só vai ter que entender o conceito. Então, por exemplo, o Socket.io aqui, ó, se você for pegar um exemplo, eu vou tentar aqui, ó, servir o HTML. Olha só, nesse código que eu estou vendo aqui, isso aqui é back-end, isso aqui é front-end, certo? E é fácil de entender o funcionamento. Deixa eu pegar algum exemplo. Demos, olha um demo, pra você ver como é que é fácil. Esse aqui é um chat. Tem um chat, tem um whiteboard também aqui de demo. Olha o whiteboard, clicou, desenhou. Certo? Entra vocês no demos do Socket.io pra gente ver. Entra junto, entra todo mundo, ó. Já tá todo mundo testando aí, né? Amarelo. Ó, eu vou ser o verde. Não, eu vou ser o amarelo. Tem ninguém usando amarelo? Tem? Biscoito maior que bolacha? Quem escreveu isso? Olha, um desenho em 3D. Olha aí, vocês estão brincando de obra de arte. Da hora. Apagar, um tá atropelando o outro, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver o código-fonte disso pra gente ver a complexidade? O que vocês acham? Se a gente inspecionar aqui essa solução, você vai ver lá em Network, WS é WebSocket, certo? Se eu atualizar essa janela aqui, ele vai ver que ele mantém esse WebSocket aberto. E se eu clico nesse WebSocket, ele vai listar todas as mensagens. Sempre que, olha só, desenhando, ó. Olha o XY aqui, ó. Não pira. 42. É um usuário desenhando, ó. Pararam de desenhar, certo? Ó, várias mensagens, ó. Recebeu. Agora deixa eu começar a desenhar, ó. Tem um outro desenhando, né? Ó, tem outro desenhando, eu vou apagar. Isso pesa muito no server? Não, não pesa. Tanto é que tanto os navegadores... é assim que funciona o WebSocket no final das contas. Mas tanto os navegadores quanto os servidores já estão preparados para esse tipo de coisa. Parece que você está transmitindo muitos dados, mas olha a coluna de tamanho de dados aqui, ó. 127 bytes, 120 bytes a cada vez que você desenha. Repara que toda vez que eu desenho, aparece uma seta verde para cima, que eu estou enviando dados, ó. Eu estou mandando o meu desenho. E a seta para baixo é o meu sprite está pegando o desenho dos outros. Isso, ladies and gentlemen, isso é o WebSocket. É o puro suco de WebSocket isso aqui, certo? E repara que é um canal só. Um canal de WebSocket tá lidando com para cima e para baixo sem ficar pesado. Eu não sei quantos de vocês estão brincando de desenhar lá e tal, né? Mas vocês estão desenhando para Dedel. Reiniciou aqui o meu sprite, mas é basicamente isso. Agora vamos dar uma olhada no código-fonte? Olha só, ver código-fonte. Ele vai entrar no GitHub do whiteboard. Olha isso, explicando como faz para instalar, né? Esse aqui é o servidor. Tá ok? Tá ok? Esse aqui é o próprio servidor. A parte do server é só isso. Certo? Agora vamos ver o client. Public. Tá no main. Essas 106 linhas de JavaScript define o client. Só. 106 linhas mais o HTML e tudo mais, né? 106 linhas
mais o 16 linhas para o servidor. Na verdade, esse servidor ele é simples, sabe por quê? Olha que bacana, esse aqui é um recurso do GitHub, tá? Um recurso novo. Você está usando Jump to Definition para descobrir e navegar pelo código. Tá em beta, mas isso aqui você fala assim, o que é data? Não dá para ver ainda. Mas o que é onConnection? OnConnection, ele fala, onConnection está definido na linha 10 desse mesmo arquivo. É essa função, onConnection, certo? Esse servidor ele é simples, sabe por quê? O servidor ele é simples porque nesse caso, como você está fazendo um drawing board, o servidor ele não tá persistindo nada. Ele simplesmente pega o desenho que o lado A fez e transmite para todo mundo. Esse servidor nada mais é do que um cagueta. Ele fala, o que você está fazendo? Eu vou falar para todo mundo o que você está fazendo. E todo mundo vai replicar o que você está fazendo em tempo real. Então o servidor ele nada mais é do que um porteiro. Pegou de um lado, mandou para o outro. Ele não tá havendo nenhum tipo de persistência aqui. Não tem score, não tem placar, não dá para saber quem chegou em primeiro, não tem contador de tempo. É só uma lousa para desenhar. No máximo, escolher uma cor, certo? E o cliente tem 106 linhas. Se você for ver o cliente tem 106 linhas de JavaScript, porque no caso do cliente, vamos ver só os nomes das funções. Olha só. Drawline, uma função que pelo nome dela dá pra ver que é pra desenhar uma linha. O que mais? On mouse down. O que vai acontecer quando a pessoa clicar no mouse? On mouse up. On mouse move. On color update. Throttle. Limitar o número de eventos por segundos. Pra poder não dar bug, eu acho, né? Sei lá. On Drawing Event e On Resize, para fazer o canvas cobrir toda a tela, né, do parente, certo? Então, o Pusher ele vai te dar soluções semelhantes ao que o Socket.io te dá. Só que lembra que o que eu queria mostrar aqui, galera... Eita! Dá até vontade de tirar um print screen. Eu vou mandar isso pro Instagram. Galera testando aqui o Socket.io. Eu vou fechar, tá? Eu devo estar trocando um monte de mensagem aqui de WebSocket. Olha, ele reseta quando eu abro o DevTools. Ele reseta o Canvas quando você redimensiona. Interessante. Interessante isso. Onde que está o código que reseta o Canvas? Widget, height, só. Interessante. On resize. Aqui. Show. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte. Se você escolher um pusher da vida, lembra que aqui você tem o código do servidor. Esse aqui é o public. Lembra que eu falei que você tem o código do servidor aqui, ó, no index e tudo mais? Então, se você usar um pusher, você não precisa. Aqui você está iniciando o Express, instanciando o Express, iniciando o servidor, definindo a porta. O pusher ele vai te dar ele vai gerenciar esse servidor para você. Então, nesse caso aqui, se você botar esse exemplo para rodar, se você jogar esse exemplo na Amazon, você vai precisar rodar esse comando aqui, você vai precisar iniciar um servidor para que esse servidor possa responder às requisições do WebSocket. Então, você vai precisar criar um servidor dentro de uma hospedagem qualquer para usar o Socket.io, se você for usar o Socket.io. Desafio 333. Então, você vai precisar fazer isso. Só que se você usar um pusher, se você usar um serviço do tipo pusher, o pusher vai criar o servidor para você. Então, você só vai se preocupar com o front-end. O servidor, a parte do servidor, a parte de lidar com as requisições, a parte de criar os canais, lidar com os canais, o pusher ou o socket cluster vai resolver para você. Deve travar com sobrecarga de usuário. Mas nesse caso não é uma limitação do WebSocket.
Esse caso é o seguinte: da mesma forma que não existe apartamento que cabe um número ilimitado de pessoas, não existe servidor que cabe um número ilimitado de usuários. A frase deve travar com sobrecarga de usuário é verdadeira para a Receita Federal na hora de receber as declarações de imposto de renda, é verdadeira para o Twitter, é verdadeira para o Google, para o Facebook, é verdadeira para o servidor da padaria da esquina. Todo servidor deve travar com a sobrecarga de usuário. Certo? Né? Quem não quiser usar JS, usa um Nginx Push Stream. Na verdade, você consegue usar até Laravel no servidor com PHP. Se você colocar aqui, ó, deixa eu ver. Ó, WebSocket PHP, vamos ver qual que é o resultado. WebSocket PHP. Olha só. Ratchet é uma solução de WebSockets com o server-side usando PHP ao invés de Node, por exemplo. Totalmente factível. Olha um demo. Entra seu nome. Crie uma sala. Deixa eu botar acento porque eu gosto de testar. Mandei em todas as plataformas aí, vamos ver se vocês entram na sala. Testando aqui, ó. Oi! Tem o Paulo e tem o Hirotaka. Entraram no nosso... Vocês criaram salas também, né? Tem o Paulo... Aqui na sala do código falado tem o Paulo e o Hirotaka. Bold? Olha esse usuário que entrou. Eu vou deixar essa galera conversando sozinho e vou criar uma sala com um emoji. A sala do emoji do macaco. Criei. Olha o emoji do macaco. Eu estou no código falado e estou no emoji do macaco. Tem o emoji do macaco aqui, que bacana. Aqui a gente só se comunica via emoji. Certo? Quando tem mensagens não lidas, olha só que legal. Você consegue fuçar o código-fonte disso e aprender com essa solução. Gang Bro 777. Então você consegue usar esse tipo de coisa, você consegue pegar a documentação, você consegue ir no código-fonte e aprender a fazer isso, usando o WebSocket. Tá certo? Bom, já testamos o Ratchet, né? Online Multiplayer Player Game de Pong. Ó, esse é o Pong, ó. Clica para começar. Ó, o Single Player. Clica para começar. Só que você pode jogar com as setas. Aí, ó. Esse é o Pong. Tá 1-0 pra ele, maldito. E o chato é que a máquina tem que ser estúpida por vontade. Perdi! Bom, chega.